E o Brasil, hein? O mundo e o Brasil tá uma loucura. Assim, eu, sinceramente, já faz tempo que eu decidi parar de me informar. Não sei o que tá acontecendo, não quero saber. Ah, mas mês que vem vai cair um meteoro da Terra que vai trazer um vírus novo que vai fazer com que todos os infectados acreditem que são o ET de Varginha. Você ficou sabendo? Sim, por alto. Ouvi falar. Porque não tem o que fazer. A gente vê as notícias, fica apavorado, assustado, com medo, mas não tem o que fazer. O que a gente pode fazer? A gente tem que sentar, esperar, vir aquela notícia que realmente agora lascou, agora tudo vai acabar. E aí você tá no sofá da sua sala, você fala, graças a Deus, porque eu não aguento mais. Quando é que as coisas começaram a dar errado no nosso país? Eu tenho uma data. 9 de março de 1500. E foi quando saíram 13 navios do porto de Belém, em Lisboa, Portugal, para explorar novas rotas para a Índia. E aí vocês já sabem o que aconteceu. O resto é história. Só que na verdade não adianta nem falar muito contra os portugueses, naquela ilusão de que se eles não chegassem aqui, a gente estaria até hoje correndo pelados nas matas bem felizes, porque se não fossem eles, seriam outros. Um território desse tamanho não ia passar despercebido por muito mais tempo. Então fazer o quê, né? Pelo menos hoje a gente mora num país onde ninguém usa Coca-Cola para cozinhar macarrão. Mas enfim, eu nem ia gravar esse vídeo hoje, porque esse ano, dia 9 de março, vai cair num domingo, que é o dia que eu normalmente posto vídeos, então eu ia deixar esse vídeo pro dia 9 de março. Mas hoje eu tava com preguiça de escrever roteiro e eu já tinha esse roteiro pronto. E dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, então eu prefiro falar de mulher do que de português. Vocês podem ver que eu já não tô usando nenhuma bijuteria, nada dourado aqui em mim. Eu gosto bastante de usar bijuteria escolar, brinco, então não tô usando nada para não correr riscos. Nessa frota de 13 navios, vieram 3 pessoas que escreveram cartas, que são consideradas as primeiras produções literárias do nosso país. Esses cabras, sem saber, inauguraram a primeira manifestação literária brasileira, chamada quinhentismo. Claro que essas cartas não eram histórias de ficção, eram relatos, não tinham o objetivo de serem textos literários, mas são consideradas parte da nossa literatura porque a partir desses primeiros relatos começaram a surgir histórias sobre o nosso território. Nesse começo, nesse início, a partir dessas 3 cartas, a visão dessas histórias era a visão europeia. Mas aos poucos a gente brasileira, vai se apropriando da escrita e nisso a gente tem que se gabar que a nossa literatura é magnífica, é beleza. Chega a ser melhor que coxinha em formato de capivara, ó. E, querendo ou não, tudo começou por aí, por essas 3 cartas. O quinhentismo, essa manifestação literária, é dividido em 2 formas. A literatura de informação, que foram esses textos, essas cartas escritas para informar a coroa portuguesa sobre o achamento do Brasil, e a literatura de formação, produzida na maior parte pelos padres jesuítas, que chegaram aqui e olharam assim, olha lá, os indígenas, estão tão bonitos, saudáveis, de boas, pelados, né, vivendo felizes na mata, e pensaram, nossa, coitada dessa gente sem religião, nunca beijaram uma cruz na vida. Só pode ter sido Deus que mandou a gente aqui para tapar as vergonhas deles com folha de bananeira. Se não fosse a gente. E esse ano eu quero começar a explorar os períodos literários brasileiros, então eu comecei com o quinhentismo e comecei pela literatura de informação. Peguei essa edição aqui na Amazon, que é uma edição anotada, que vem com a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de Mestre João e a relação do piloto anônimo. Ó, já deixe seu like, curta esse vídeo se você gostou dessa ideia e vai me acompanhar nas próximas leituras. Aproveita e já vai lá no Instagram, @produzindolivros, e me siga também, que é por lá que eu aviso. Eu não sei quem foi o responsável por fazer os comentários sobre cada documento ou por transformar os originais que vieram em português arcaico para uma linguagem mais atualizada, que a gente consiga ler, porque é impossível ler os originais da forma como foram escritos. Não tem como, depois eu vou mostrar pra vocês. Enfim, eu não consegui essas informações,
Paguei R$1,99 nesse e-book. Como são textos de domínio público, você não precisa pagar. Mas eu prefiro assim, paga lá o e-bookzinho, já pega, já vem formatadinho ali da Amazon, baixa direto no Kindle, me dá menos trabalho, R$1,99 também só. E compre pelo meu link quando for comprar, que pinga uns trocos na conta da mãe pra mãe comprar açaí. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, só vou dar um contexto resumido. Essa frota de Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com 13 navios, que tinham em torno de 1.300 pessoas, 1.300 tripulantes. Era português pra dar com pau. E um deles era o Pero Vaz de Caminha, playboy português, família chegada do rei, tinha vários cargos na monarquia e estava partindo para assumir o cargo de escrivão em uma feitoria de Portugal, que Portugal tinha estabelecido na Índia. É por isso que ele estava nessa viagem e, sendo escrivão, ele foi um dos que escreveu, passando informações para o rei de Portugal. E a sua carta é a mais conhecida dessas três. Eu até então não sabia da existência dessa carta de Mestre João, e a relação do piloto anônimo também foram escritas nessa ocasião. Cada navio tinha o seu capitão, que se reportava, né, ao capitão Mor, o Pedro Álvares Cabral, e provavelmente esses capitães ou os pilotos dos navios também escreveram cartas ao rei Dom Manuel. Só que essas cartas devem ter sido perdidas porque quando elas chegaram em Portugal e foram recebidas pelo rei, ele as mandou arquivar como documento sigiloso. Tanto que essa carta de Pero Vaz só foi encontrada nos arquivos de Portugal lá por 1773, ou seja, mais de 200 anos depois. Quase foi perdida da história. A carta de Pero Vaz, que quase foi de Pero Vaz. Porque vocês sabem que o Pero Vaz morreu naquele mesmo ano de 1500, né? A carta de Pero Vaz quase foi de Pero Vaz. A carta de Pero Vaz quase foi de Vasco de Ataíde. Piadinha histórica. Quando você lê a carta, você vai entender. Agora a gente já pode ler correspondência alheia, porque todos os envolvidos já foram de Vasco faz tempo. Foram de Vasco. Oh, meu Deus. Ai. Enfim, a gente pode rir de português, mas desculpa de qualquer forma. Além da carta de Pero Vaz, também se preservou a carta de Mestre João Faras, um cientista, médico e astrônomo que também estava nessa viagem. E eu fiquei muito espantada ao saber que ele era judeu e espanhol. Eu fiquei curiosa, muito curiosa quando eu estava lendo, porque como é que um cientista espanhol estava a serviço da coroa portuguesa, sendo que esses dois países tinham rivalidade nessa questão das navegações? E aí eu não achei muitas informações específicas sobre o porquê desse João Faras estar nessa expedição, mas pelo que eu pesquisei, apesar dessa rivalidade, era comum que eles fizessem esse intercâmbio entre intelectuais dos dois países. Eu achei estranho, interessante, e eu fico pensando que se eles tivessem um pouquinho de imaginação, a gente poderia ter inaugurado a literatura brasileira, né, ali com o período quinhentista, já com uma história de espionagem. Um 007, pois? The name Faras. João Faras. Ai, meu Deus. Desculpa. E aí também temos essa última carta, a relação do piloto anônimo. Basicamente, as três cartas falam a mesma coisa, falam o mesmo assunto, só que cada um teve uma visão e um foco diferente. E aí eu vou comentar aqui um pouquinho sobre cada um. A carta de Pero Vaz de Caminha. Ele começa a carta, os primeiros parágrafos ali, puxando o saco do rei. Normal. Comente aqui se você conhece alguém que é puxa-saco do chefe assim também, igual o Pero Vaz. E também no início ele já dá a entender que outras cartas foram escritas e enviadas além dessas três que eu mencionei, a própria carta de Pero Vaz e as outras duas. A carta dele tinha umas 28 páginas ao todo. Ele relatou um pouco sobre a viagem deles, falou sobre o desaparecimento do navio do Vasco de Ataíde. Agora você entendeu a piada, foi de Vasco. Mas ele vai focar no encontro dele com os indígenas, nas interações que eles tiveram e nas possibilidades que isso poderia trazer para Portugal. Ele narra passo a passo tudo o que aconteceu. O avistamento do Monte Pascoal, como eles encontraram um lugar para aportar, um porto seguro, quantas vezes e quantas pessoas desceram dos navios, descreve a aparência dos indígenas, conta quantos indígenas foram trazidos para embarcar, as tentativas de comunicação, cada encontro, as famosas trocas de presentes.
E vai dar bastante ênfase às missas que foram rezadas, principalmente a primeira missa no dia 26 de abril de 1500. Quando eu estudei isso na escola, era passado pra gente uma visão mais de grandeza, de que eles saíram com os navios para explorar e encontraram o Brasil do nada, e tinha uma romantização daquela relação entre os portugueses e os nativos, aquela coisa. E tempos depois, esse jeito de a gente enxergar a história foi revisitado. E a gente começou a ver que as coisas não foram tão pacíficas, tão lindas, tão grandiosas assim, como era passado para nós. E aí hoje a gente vê a volta de um movimento que quer romantizar esse domínio de Portugal sobre os povos que já habitavam aqui e chega até o ponto de passar um paninho para a escravidão de povos africanos. A gente ouve o argumento, né? Era assim mesmo, os próprios povos africanos se escravizavam e se vendiam. Mas vamos supor que fosse assim mesmo. Vamos supor que realmente os povos africanos brigavam entre si, se escravizavam e se vendiam. Vamos supor que seja assim. Se eu apareço na sua casa vendendo um ser humano, você vai comprar? Você que tá vendendo, você que tá errado, eu só tô comprando, errado é você. Mas eu não vou entrar muito nessa seara porque eu não sou historiadora. Então eu vou focar no que eu li, nas palavras de quem escreveu a carta. Traduzido para o nosso português moderno, tem uma parte que o Pero Vaz relata o seguinte. Vou ler para vocês. Viu um deles umas contas de rosário, brancas. Fez sinal para que lhe as dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. E depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente para as contas, e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque lhe não havíamos de dar. Interessante essa visão dele, que nesse trecho ele demonstra que a gente enxerga e interpreta de acordo com aquilo que a gente quer ver, muitas vezes. Então, quando se lê o relato dos primeiros encontros, desses momentos de descontração entre portugueses e os nativos que estavam naquela praia, nós podemos ter duas visões sobre esse momento. Se você lê pensando que os encontros posteriores entre os portugueses e os indígenas tiveram violência, desrespeito, imposição de religião e costumes, entre outras coisas, você vai sentir um desconforto ao ler esses primeiros momentos. Aqueles momentos de alguns portugueses dançando e brincando com os indígenas vão soar mais como deboche. Uma coisa tipo, olha lá os caras, que zoado. Isso fica com uma sensação não muito boa, sabe? Parece um leão brincando com a presa antes de devorar, sabe? Agora, se você ler o mesmo trecho sob uma perspectiva romantizada, você vai enxergar um momento de alegria. Você vai ficar assim, ai, que legal, que bonito, tá vendo? Os portugueses chegaram aqui para trazer a religião pura para esse povo selvagem, para estender a mão da amizade para eles. Olha que lindo esse momento. Já compartilhe esse vídeo com seus amigos para saber qual que é a opinião deles, qual é a visão que eles têm, se eles têm uma visão mais romantizada ou uma visão assim que, opa, peraí, algo de errado não está certo. Mas aqui a gente presta atenção no que está escrito, não só naquilo que a gente quer ver. E tem outros trechos interessantes nessa carta. Tem um momento em que os tripulantes se reúnem, os capitães se reúnem e discutem se deveriam escrever essas notícias para o rei de Portugal. E o capitão Mor, Pedro Álvares, pergunta para eles. Ele faz a seguinte pergunta: se seria bem tomar por força um par destes homens para mandar a Vossa Alteza? O intuito dessa reunião, dessa pergunta dele, era saber se faria sentido sequestrar alguns indígenas, ele falou um par de indígenas, para repassar informações. O que tem nessa terra que pode ser útil para a coroa portuguesa? Tem ouro? Tem minérios? Ou só tem gente pelada que a gente pode transformar em mão de obra? Tem outros trechos nos quais o Pero Vaz menciona que só vão tratá-los bem para amansá-los e apaziguá-los. Vou mostrar para vocês. E que, portanto, não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer escândalo, mas sim para os de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui os dois degredados quando daqui partíssemos. Ninguém não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais.
E tudo se passa como eles querem, para os bem amansarmos. E estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. E aí a gente pensa também em coisas que aconteceram logo depois desse encontro. Quando a frota finalmente, essa mesma frota, finalmente chega na Índia, naquele mesmo ano, em dezembro, o Pedro Álvares acaba usando de violência para se impor na feitoria que Portugal havia estabelecido na Índia. Lembra que eu falei no começo? E isso gera uma revolta na população local. Então os portugueses são atacados nessa ocasião e é nessa aí que o Pero Vaz aqui jaz. Então assim, o que foi que gerou essa revolta na população? Foi o Pedro Álvares Cabral sentando o relho no povo, né? Pra se impor ali naquela feitoria. Então assim, vale lembrar que essa carta, né, esses são detalhes. Essa carta foi escrita por um homem fiel à coroa portuguesa. Então ele vai passar pano e ele vai colocar um ponto de vista favorável às decisões da coroa. Ele vai relatar as coisas como se fossem favoráveis e mesmo assim ele deixa escapar que eles não estavam se importando em criar laços genuínos com aqueles povos. Eles não estavam se importando em querer entender sua cultura e coexistir pacificamente. Eles tinham outros interesses por trás. Ele diz isso na carta. Então não dá para sustentar essa narrativa de que foi tudo lindo, de que eram exploradores, que trataram bem os indígenas, que fizeram amizade, que ai, que bonito aquele período. Não dá para você sustentar essa narrativa e ignorar esses detalhes, né? Depois que você lê o cara dizendo que a gente só vai tratar bem só até conseguir o que quer. Só para conseguir o que a gente quer. Não parece aquele papo de gente, eu só vou ser seu amigo até eu te comer. Bem isso, gente, desculpa, mas tá escrito ali. Não tem como escapar disso. Eu só consigo lembrar da Yasmin Brunet dizendo que nenhum homem vai te tratar tão bem quanto aquele que quer te comer pela primeira vez. Desculpa, mas é essa impressão que passa. A carta do mestre João conta a mesma coisa. Mas o foco do mestre João foi passar mais informações técnicas, como a localização, a posição das estrelas. Inclusive, ele passa a descrição da constelação do Cruzeiro do Sul nessa carta. Ele não descreve muito a viagem em si, porque o coitado ele ficou doente durante a viagem. Ele reclama da perna, que ele teve uma coceira na perna, que criou uma ferida do tamanho da palma da mão. Ai, minha perna era pois. Ai, que horror. Então foi isso, foi uma carta curta, sucinta, com informações técnicas. Ele fez o papel dele ali como astrônomo e cientista da viagem, né? O espanhol puxa-saco do rei de Portugal, por que não sabemos, mas eu fiquei intrigada. Só que nessa edição aqui que eu peguei desse e-book, ela tem uma reprodução da carta original do jeito que foi escrita pelo João Faras. Mano, é impossível ler isso. Saca? Ó, eu vou tentar ler em portunhol pra vocês, por vocês. Então, por favor, se você ainda não tá inscrito nesse canal, se inscreva. Por favor. Agora, vai lá, eu espero. Foi? Então, bora lá. Ariba. Senhor, o bacharel mestre Johann, físico e cirurgiano de Vossa Alteza, beso vossos reales manos. Senhor, porque de todo lá passado largamente escrevieram a Vossa Alteza, assim Arias Correia, como todos os outros, solamente escreviram dos pontos en ayer, que foram 27 de abril, descendimos em terra e hoje... Tus joyas esposas quería, tus collares, cadenas, primita, te sentirás tan cómoda, tonta. Desisto. Eu sou alfabetizada, pero no mútil. Cara, muito obrigada por todas as pessoas que atualizaram isso para uma linguagem da nossa época. Relação do piloto anônimo. Mesma coisa, relato da viagem, da chegada, da partida. Mas aqui eu pude ver que o foco dele foi fazer
foi basicamente falar sobre provisões e quantidades. Ele fez um relatório mais objetivo, bem diferente do deslumbre um tanto emocional que o Pero Vaz de Caminha relatou na carta dele. Ele vai relatar, olha, nós saímos de tal lugar, dia tal, com X navios, chegamos num local assim, assado, encontramos X pessoas com esta e aquela característica física, demos tantos barretes, camisas e colares e recebemos um número X de arcos e flechas. A flora que observei era tal e tal, a fauna que observei era composta de tantos pássaros e tantos peixes. Inclusive, ele fez uma descrição de um peixe que, enquanto eu li, eu fiquei tentando pensar, gente, que peixe é esse? Saca? Entre os quais vimos um peixe que apanharam, que seria grande como uma pipa e mais comprido e redondo, e tinha a cabeça como um porco e os olhos pequenos, e não tinha dentes, e tinha orelhas compridas do tamanho de um braço e da largura de meio braço. Por baixo do corpo tinha 2 buracos, e a cauda era do comprimento de um braço e outro tanto de largura, e não tinha nenhum pé em sítio nenhum. Tinha pelos como o porco, e a pele era grossa como um dedo, e as suas carnes eram brancas e gordas como a de porco. E aí eu fui pesquisar, gente, porque não é possível que ninguém soubesse que peixe é esse. Eu não consegui adivinhar pela descrição. Mas aí eu encontrei essa informação neste site aqui, e eu vou deixar inclusive o link na descrição. E nesse site diz que era a descrição de um peixe-boi. E aí eu digitei esse texto e pedi para IA me dar uma imagem que correspondesse a essa descrição. E olha o que saiu. E olha como é um peixe-boi. Fantástico. Então é basicamente isso a carta, essa relação do piloto anônimo. Até quando ele vai falar de pessoas, parece que ele está falando de provisões em uma despensa. Enxuto e sucinto. Fez o dele. Então é isso, gente. Já me alonguei. Acho que eu comentei aqui tudo que eu queria comentar. É uma leitura muito interessante. E no final dessa edição, tem uma transcrição do que seria a carta original, do jeito que foi escrita pelo Pero Vaz. E, mano, sem condições. Ah, mas é português. Não tem como ler. Sério, de verdade, sem perder tempo. É barato. Pega essa edição aqui no link que eu vou deixar na descrição. Vai lá olhar. Sério, de verdade. Depois você volta aqui e comenta. Tá, beleza? Até porque você já sabe que ler é só o primeiro passo. O resto a gente fala aqui. Então é isso, gente. Ai, eu nunca acerto fazer isso. Beijos. Beijos, ora pois.